Como trabalhar a dificuldade de compreender pistas sociais de uma pessoa diagnosticada com deficiência intelectual? Bom, essa questão de pistas sociais, né? Porque assim, seja a pessoa com deficiência intelectual, né, ou não, né, muita gente às vezes não tem deficiência intelectual, né, e tem dificuldade de ver pistas sociais. Por exemplo, se a gente está falando aí de uma pessoa depressiva, se a gente está falando de uma pessoa ansiosa e por aí vai, essas pessoas têm muita dificuldade de ver as pistas sociais, né? Por quê? Porque elas exageram, né? Todos os estímulos, né, as sugestões que eles percebem das pessoas são exageradas, né? A pessoa olhou de um jeito estranho, ai meu Deus, a pessoa está me julgando, ai, tá achando que eu sou burro, tá achando que blá blá blá, ou tipo, ai não, fulano não gosta de mim, olha só como ele olhou pra mim e tal. Então isso, né, muitas pessoas, muitos transtornos fazem isso naturalmente, seja a pessoa com deficiência ou não, tá? Então isso é uma coisa que... E como a gente trabalha isso? Através da questão dos questionamentos, né? Do questionamento socrático mesmo, né? Em cima daquilo, das distorções cognitivas, dos exageros e tal. Agora, uma pessoa com deficiência, né, vai ser um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais difícil, né? Eu acho que seria mais fácil fazer como? Fazer roleplays, né? Fazer roleplays mesmo na própria sessão, onde você, como terapeuta, né? Você como terapeuta tenta fazer o papel da outra pessoa, fazendo esses sinais, fazendo essas pistas e vendo se o seu paciente, vendo se o seu cliente consegue identificar isso. Aí você vai treinando ele. Você pode também fazer o roleplay inverso, onde você pede para ele expressar, então assim, mas sem você saber, digamos assim, o que ele está querendo expressar, né? Falando para que ele se expresse, né? Tipo assim, tenta fazer alguma coisa como se você tivesse falando isso para mim, né? Com o olhar ou com gestos e tal. Aí o paciente faz aquilo e você tenta interpretar para ver se ele também consegue expressar isso. Por quê? Quando a gente consegue, nós mesmos conseguimos identificar na gente a nossa emoção, as nossas expressões, como faz, isso ajuda a gente a identificar no outro o que o outro está querendo dizer. Porque quando a gente fala, por exemplo, essa questão de expressões sociais, corporais e tal, não é muito diferente de uma pessoa para outra, né? Já foi visto, né, questões das emoções, por exemplo, elas são universais. E as expressões faciais também das emoções também são universais. Seja uma pessoa aqui no Brasil, seja uma pessoa lá na África, seja uma pessoa na Antártica, sei lá. Todo mundo tem as mesmas expressões, os mesmos jeitos, né, de determinadas emoções. Pode ser nome diferente, mas tem. Então, como é tudo universal, quando a gente consegue identificar as nossas emoções, o que a gente está expressando e como a gente está expressando, é mais fácil a gente identificar isso no outro. Então, esse é um trabalho que você poderia fazer com essa pessoa, né? Você poderia fazer o trabalho, como eu já disse, de você expressando as coisas e ir ajudando ele ali a entender, enxergar isso, ao mesmo tempo que você pode fazer o trabalho dele expressar, dele conseguir identificar suas emoções, ele conseguir expressar suas emoções e você interpretar o que ele está querendo dizer. E aí ele vai conseguindo ver como as pessoas são, né? E vocês podem relacionar, tipo, como você se expressa assim, eu me expresso assim, isso é o equivalente e tal. Isso é uma sugestão, tá? Como eu nunca trabalhei com pessoas assim, nunca vi nenhum material sobre isso, não saberia dizer que é exatamente assim que eu faria e tal, porque às vezes pode ter outras, digamos, não sei, algumas outras estratégias específicas para isso. Mas pensando assim, no caso, dando uma olhada rápida, né, no que você está falando, eu acho que seria isso que eu trabalharia, tá? Eu acho que o roleplay seria de extrema importância, né? Às vezes você pode aprender, sei lá, pegar vídeos, né? Pegar vídeos da internet, pegar imagens e trabalhar com ele isso, né? Olha, o que essa pessoa tá querendo expressar, o que essa pessoa parece que está querendo expressar e por aí vai. Você pode ir treinando essas habilidades como se fosse com uma criança, né? Treinando habilidades como uma criança. Você pode usar, por exemplo, os baralhos das emoções e por aí vai, como usa muito com criança, pode ajudar às vezes nesse caso, tá certo? Espero ter respondido a sua dúvida.